TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região. E nós estamos hoje com o professor Dr. Olavo Câmara. Vamos falar um pouquinho de aspectos trabalhistas, a parte de advocatícia, e depois a gente fala um pouquinho de educação também, que tem assunto aberto. Professor Olavo, já entrevistei algumas vezes, então existe uma certa empatia natural entre nós batermos um papo aí para discorrermos sobre N assuntos diferentes. Com relação, professor Olavo, a reforma trabalhista, ela está sendo implantada, que está sendo agora, ora implantada, ela beneficiará os trabalhadores? Temos os dois lados. É possível beneficiar os trabalhadores do ponto de vista de fazer crescer o número de empregos. Mas, por outro lado, também prejudica, porque tem detalhes que estão sendo colocados na pauta do dia a dia. Assim que entrar em vigor para valer, é possível que tenhamos mais empregos, mas em compensação, há acordos que podem ser feitos hoje diretamente o patrão e o empregado, sem a presença do sindicato. E também temos outros aspectos relevantes que precisam ser apreciados ainda, mas só na prática que nós vamos perceber isso, que prejudicam os trabalhadores. Há uma série de detalhes que nós vamos analisar. Então, há muitos colegas advogados trabalhistas que estão preocupados, que eles acham que vai diminuir muito o número de ações trabalhistas. Mas tudo na prática nós não podemos ainda afirmar, porque não temos a plena convicção. Mas o governo está procurando beneficiar mais empresários com o objetivo de trazer mais empregos. Com isso, fica aí as dúvidas e as incertezas. Será realmente que essas reformas trabalhistas vão beneficiar os trabalhadores? Por outro lado, vai ter um problema para os sindicatos. Há uma tendência a diminuir as verbas dos sindicatos, ou seja, aquele dia de serviço que se cobra do trabalhador vai diminuir. Com isso, os sindicatos terão menos valores para aplicar nas suas manutenções. Essa é uma outra preocupação dos sindicatos. Mas não sabemos na prática como isso vai acontecer. Como no Brasil tudo se modifica, é possível que a hora que começar a prática dessas inovações, surja um deputado, um senador que começa a apresentar projeto de lei, modificando um artigo, um item e assim por diante. Porque isto é o Brasil que funciona desse jeito. Então nós não sabemos, não podemos afirmar ainda que vai ser muito benéfico ou muito pior para os trabalhadores e para os sindicatos. Temos que aguardar a reforma e aí começar as modificações e adaptações. Isso que o senhor falou agora, que a reforma trabalhista vai favorecer o empregador e aumentar o número de empregados. Em aumentando o número de empregados, isso não vai minimizar o salário do empregado já instalado na empresa? Provavelmente, vai diminuir os salários. Mas em compensação, o empregador também vai ter menos custos. Essa é a ideia, diminuir custos, porque no Brasil nós pagamos aí entre 60 e 90 tributos. É uma carga tributária imensa, muito forte. E isso também impede que os empresários invistam, sim, façam investimentos. Isso é muito ruim para a economia nacional. E quanto à aposentadoria? É outro item dramático. Nós temos um déficit na Previdência hoje, vou falar só da Previdência do INSS, Previdência Privada, que está hoje aí em torno de 70 bilhões de reais o déficit. Para a pessoa que não entende muito o que é déficit e superávit, déficit é o seguinte: se eu arrecado 50, só posso gastar 50. O Brasil está arrecadando 40 e gastando 70. Exato. Então, esse é o déficit, ou seja, fica devendo todo mês. Devido a isso, essa reforma da Previdência vai aumentar a idade para se aposentar e vai aumentar o tempo de serviço. Isso é ruim para os homens e para as mulheres. Nós não sabemos o que isso vai acontecer, mas que precisa fazer algumas reformas, precisa. Não dá para continuar com 70 bilhões de reais de déficit na Previdência Social. Isso é muito ruim. Agora, por que tem déficit? Porque gastaram muito, tiraram da Previdência e gastaram em outras áreas que não podiam fazer isso. Isso prejudica os trabalhadores, principalmente os aposentados.
Há aposentados que se aposentaram aí com 10 salários mínimos e hoje ganham 4, 5 salários, 3 salários. Quer dizer, vem diminuindo o ganho do aposentado, principalmente aqueles que já estão com 65, 70, 80 anos. Isso é dramático para o povo brasileiro. Tanto é que criou-se um novo codinome para o INSS, né? Isto nunca será suficiente. Nunca será, porque hoje a maioria dos aposentados o que ganham dá para comprar no máximo o remédio para quinzena. Não, para o reumatismo. Assim. No máximo isso. E quanto à terceirização que está sendo implantada? Está havendo uma polêmica tremenda sobre a terceirização. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A terceirização é importante, por quê? Porque empresas contratam serviços terceirizados e não precisam pagar folha de pagamento, não precisa ter folha de pagamento, pagar fundo de garantia e as obrigações fiscais. Ela deixa de pagar isso, paga diretamente para o serviço terceirizado. Isso é benéfico para o empresário, mas não é bom para o trabalhador, porque o trabalhador deixa de ter ganhos. Sim. Registro em carteira, fundo de garantia, a previdência, ele vai ter que pagar por conta própria de uma outra forma. Essas são questões também relevantes que o Brasil precisa repensar e pensar muito. O que vai acontecer nós não sabemos, porque o Brasil está assim, numa situação muito caótica em todos os níveis, em todos os sentidos. No comércio, na indústria, no empresarial, em todas as áreas, nós estamos com uma situação muito difícil. É uma crise que vivemos nesse momento, difícil de ser superada, que não vai dar tempo nem para mim, nem para você, que já temos uma idade um pouquinho mais, que é a juventude, não daremos para perceber o que vai acontecer no futuro. Mas esperamos que as reformas venham beneficiar nossos netos e bisnetos no futuro. Porque o Brasil é um país muito rico e tem recursos, mas é mal administrado. Segundo a sua observação, enquanto profissional do direito, existe uma tendência para melhorar ou piorar a renda per capita do brasileiro. Mas isso, já, logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi de volta, e hoje o nosso entrevistado convidado, professor Dr. Olavo Câmara. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Dr. Olavo, entre em contato com o Simpro Mogi, aqui na rua Carmela Dutra, 147. Ou então pelo telefone 11 4799 7066. Ou mande um e-mail, ou então entre no site, mais fácil, www.simpromogi.org.br. Doutor Olavo, no bloco anterior eu perguntava sobre a renda per capita dos brasileiros. Com essas reformas, agora vai melhorar ou piorar isso? Eu acho que piora. A renda per capita do brasileiro tem caído muito. Fala-se no Brasil, pelo IBGE, em torno de 11 mil dólares anuais. Só para ter uma ideia, a Noruega, a renda per capita é 43 mil dólares anuais. Só para ter uma ideia, 4 vezes mais, 3 vezes mais que o Brasil, né? 4 vezes. Então, nós precisamos melhorar, alavancar a economia. Não é fácil, porque olha a cadeia e a bola de neve. Você tem uma cadeia, o efeito dominó. Tem 13 milhões, mais ou menos, de desempregados no Brasil nesse momento. Levantaram o fundo de garantia que estava lá, adormecido.
Isso injetou dinheiro na economia. Agora acabou o fundo de garantia. Se nós não colocarmos uma política de reemprego, e para fazer reemprego, ou seja, para diminuir o número de 13 milhões para 5, para 4 milhões de desempregados, nós temos que investir na construção civil, na indústria automobilística e no comércio. Você passa por certas ruas, como aqui em Mogi mesmo, na rua José Bonifácio, tem pelo menos, eu contei outro dia, 11 estabelecimentos fechados. 11 estabelecimentos fechados significa que, no mínimo, 20 estão desempregados. Então, no momento que alguém passa a trabalhar e tem renda, ele paga o aluguel, a farmácia, a escola do filho, compra as mercadorias necessárias para o sustento da família, o arroz, feijão, etc. Com isso, ele alimenta o supermercado. Então, é uma cadeia que o comércio recebe, está vendendo mais, os empresários ou donos de imóveis que têm imóveis que estão fechados vão alugar, vão pagar mais tributos, a prefeitura, por outro lado, recebe, o governo do estado recebe tributos, terão mais dinheiro para investir. Olha que cadeia, como funciona, né? Então, a renda per capita do brasileiro só vai melhorar se houver grandes investimentos para dar mais empregos e, com isso, maior arrecadação, para fazer mais investimentos no setor público e privado. Mas nós temos um problema sério, 170 bilhões de déficit anual de juros da dívida, que devido à corrupção de Petrobras e tantos outros, Lava Jato e tantos outros problemas que fizeram, que consumiram com esse dinheiro, então o Brasil está numa situação caótica, difícil. Para restaurar e recuperar essa situação, para melhorar a renda per capita do brasileiro, vão aí alguns anos ou talvez décadas. Essa é uma situação difícil para todos nós. O senhor, como advogado, como é que o senhor vê a atuação do judiciário face a essas querelas que se apresentam hoje? Os três poderes, ressalvadas as exceções, logicamente que deve ter político honesto, logicamente que tem chefe de executivo honesto no Brasil, deve ter deputado e senador honesto, não sei. Também no Poder Judiciário tem juiz preso, tem juiz condenado. Então, nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, seja na União, no Estado ou até no município, guardado o executivo e legislativo do município, guardadas as exceções, os três poderes estão podres e caóticos. É preciso também uma profunda reforma no Poder Judiciário. Não é possível alguém ganhar um salário mínimo enquanto um juiz ganha 40 mil, 35 mil e outras mordomias. Não é possível também o Congresso Nacional, senadores e deputados, enquanto um aposentado ganha aí 1, 2 salários mínimos, lá no Congresso, 35 mil de salários, mais auxílio paletó, auxílio moradia e mais auxílio para pagar os auxiliares, viagem de avião para lá e para cá. Então a despesa é muito grande. O Brasil precisa de uma profunda reforma, de muito patriotismo acima de tudo, e desenvolvimento da consciência do povo. O nosso grau de consciência é muito baixo. Eu digo consciência em todos os níveis, incluindo a consciência política. Então, por exemplo, você tem às vezes, vou dar um exemplo do que é consciência para mim. Um garoto matou uma pessoa lá para roubar um tênis. Outro matou e incendiou lá o consultório de uma dentista e pôs fogo nela e no consultório porque ela não tinha dinheiro lá para dar para o bandido. Isso é um grau de consciência ínfimo, sim, mínimo. Mas, em compensação, o grau de consciência que eu quero falar é que precisa elevar a consciência do povo e das pessoas. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho em Maria Teresa de Calcutá, em Mahatma Gandhi, em a Irmã Dulce, da Bahia, fizeram grandes trabalhos. Então você tem um nível baixo de consciência e um nível alto de pessoas nobres, que não é nobre no sentido de ter riquezas, sim, mas nobre no sentido de consciência. Então, como melhorar o grau de consciência do povo? Como melhorar o patriotismo? Esses são os desafios do brasileiro. A educação de dois níveis. Sim. A educação familiar e a educação escolar. Como nós podemos melhorar isso? Por outro lado, nós temos três pilares na sociedade brasileira que estão destruídos,
esses 3 pilares de sustentação da sociedade, eles ruíram e estão se desmoronando. O primeiro pilar é a família. Hoje, 30% das famílias, os casamentos terminam antes dos 10 anos. E com isso, os filhos ficam assim, alguns filhos precisam de psicólogo, psiquiatra, porque eles ficam perdidos. Há outros não, que acabam se grudando no pai ou na mãe, mas as famílias são destruídas, 30% delas. Por outro lado, você tem um outro pilar destruído, que é a educação. Não sei se nós já estamos entrando no bloco da educação, mas a educação hoje ela está muito caótica também no Brasil. Por que isso? Porque faltaram investimentos e disciplina. Falta disciplina escolar, falta disciplina familiar. E o outro pilar que está destruído, então a educação, a família e a religião. Hoje nós temos muitas religiões no Brasil, tem muitas religiões sérias, principalmente as tradicionais. Mas nós temos uma quantidade enorme de religiões que foram criadas, que são religiões mercantilistas, que servem só tirar dinheiro do povo. Mas seja lá como for, a moral, a ética e a disciplina estão perdidas, estão desmoralizadas. Por isso nós temos aí uma quantidade enorme de jovens perdidos na sociedade. A gente vai falar sobre educação, sim, mas já, no próximo bloco. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta aqui com a TV Simpro, hoje recebendo a visita do professor Dr. Olavo Câmara, falando um monte de coisas muito interessantes. Se você tem alguma dúvida e queira conversar ou se inteirar de algum assunto que nós estamos discorrendo aqui, entre em contato com o Simpro pelo telefone 4799-7066 ou então entre no site www.simpromogi.org.br. Vamos voltar a falar em educação, então. Quais são as atitudes, segundo que o senhor tem em mente, de que os governos eles devem tomar para modificar essa educação brasileira, que realmente se está de uma certa forma caótica, que a gente vê na mídia impressa, mídia eletrônica, etc. Eu sempre digo que os 3 maiores salários da nação brasileira deveriam ser: primeiro dos professores, dos médicos, dos policiais. Porque são os 3 maiores prestadores de serviço para a população brasileira. Quanto à educação, nós vemos aí motorista do Congresso Nacional ganhando 15, 20 mil por mês. E o professor ganhando 2 mil. 3 mil, às vezes 1.500. Quer dizer, não é possível isso, que a principal profissão da nação, para alavancar a nação e a população, é a educação. Não tem, todo mundo sabe disso. Toda instância você vê reportagem falando, a educação precisa melhorar. Precisa mesmo. Mas, como melhorar isso? Com investimento. Onde tem dinheiro para isso? Ora, se diminuísse a corrupção, o governo gasta, os governos estaduais e municipais são obrigados a aplicar constitucionalmente, por determinação da Constituição, 25% do orçamento na educação. O governo federal é obrigado a gastar 15% do seu orçamento na educação. Incluindo as universidades, sim, o repasse que faz para os estados fazem para o município, é pouco. Porque é a principal instituição que nós temos no Brasil. Porque desde meninos, desde criança até os adultos e os que se tornam profissionais, é a educação que faz essa projeção, esse alavancar da sociedade. Então, quando se pensou no pré-sal,
Todo mundo acreditava, eu também acreditei. Falei, ó, agora nós vamos ter dinheiro para investir na educação. Se o Brasil gasta, por exemplo, vamos supor, 100 bilhões de reais na educação, tem que triplicar, tem que passar para 300 bilhões Sim. na educação. Proporcional. Não pode ser somente uma escola em que a criança vai lá, fica das 8 ao meio-dia e vai embora, ou vai das 7 às 11 da noite, às 10 da noite, ou vai das 14 às 18 horas. Não pode ser isso. Tem que ser escola de período integral, para o ensino fundamental e o ensino médio. Tem que ser período integral. Vai às 8 da manhã, sai às 5, 6 da tarde. Mas não pode ser só uma escola para ensinar português, matemática, geografia, história, ciências. Não. Tem que ser uma escola que ensina as disciplinas necessárias, mas também que não pode ter uma quadra só de futebol, de salão, por exemplo. Tem que ter 4, 5 quadras, 2 auditórios, 3 auditórios, ter pianos, ter aulas de informática. Preciso ter campo de futebol, de vôlei, de basquete. Nós precisamos ter um investimento na educação de forma que os estudantes falam para o pai assim, a mãe, tem que ir para a escola hoje, não queria ficar dormindo. Mas no momento que você tiver uma série de atividades de motivação e automotivação, esses jovens vão dizer para o pai assim, puxa, que horas são? Puxa, não vejo hora de chegar na escola. Porque ele vai ter tudo na escola. Atividades educacionais Atividades e educacionais também. Como? E diletantes também. E também profissionais. E vai ter uma projeção profissional. Vai ter entusiasmo, vai ter automotivação. E com isso, é isso que nós estamos precisando, que está faltando no Brasil. Quem quiser saber um pouquinho melhor, basta passar os olhos. Entre na internet e faça uma pesquisa sobre alguns países que eu considero assim, que hoje são exemplos. Que é a Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Austrália, Canadá. Principalmente esses países estão, e o Japão também, que estão acima, estão em outro nível de educação. Por isso eles conseguem projetar pessoas e também valorizar o seu povo com uma economia drástica. Mas você pega a Noruega, por exemplo, a Noruega não tem inflação, não tem dívida interna nem externa. Olha que coisa incrível. Uma renda per capita de 43 mil dólares anuais e 500 bilhões de dólares de reserva para 5 milhões de habitantes. Olha que coisa incrível. Como conseguiram isso? Você vai no Canadá também, o Canadá conseguiu algo extraordinário. Agora, como conseguir dinheiro para a educação? Ora, o Brasil é um país rico. Eu já tive a oportunidade de viajar um pouquinho pelo Egito, fiquei no Egito 17 dias. E o que o Egito tem? Você tem o Rio Nilo, pega 4 quilômetros para a margem direita, 4 quilômetros para a margem esquerda, acabou o Egito, o resto é deserto. Diferente do Brasil, que é rico em tudo, em floresta, em animais, em águas, e tem tudo. Por exemplo, se você enfiar um chuchu na calçada ali, vai nascer. Israel, estive lá em Israel, plantaram 6 milhões de árvores no deserto, hoje eles colhem até alface no deserto. Olha, era possível fazer isso no Brasil? É possível fazer isso em algumas regiões do Nordeste que tem seca. Bem, precisamos de educação e profissionalismo, mas uma grande administração, precisamos de estadistas, que nós não temos estadista no Brasil hoje. Em quem nós vamos votar o ano que vem, por exemplo? Olha a pergunta. Quais são os nossos líderes com capacidade e mentalidade de estadistas para melhorar o Brasil? Pensando como Winston Churchill, como um Benjamin Franklin, como um George Washington. Como fazer isso? E além do mais, nós temos um outro recurso no Brasil que não é explorado pelo Brasil. Eu estive fazendo uma palestra em Roraima, na Universidade da Amazônia, e eu quis, depois do meu trabalho lá, eu quis entrar na floresta para fazer uma visita. Eu fui proibido, não posso entrar. Só quem entra na floresta lá são os índios, que têm as suas reservas, e as ONGs internacionais. Ora, o Brasil tem um produto que pouco brasileiro conhece, os mais letrados sabem que existe, chamado nióbio. É o nióbio. O que é o nióbio? É um produto da terra que, misturado com outros produtos químicos, ele serve para fazer armamentos, tanque de guerra, mísseis e outras coisas mais. O Brasil é tão rico que ele possui, é o único país do globo terrestre que possui 90% das reservas de nióbio do planeta. O Canadá tem 1% e fez sua riqueza através do nióbio. Ora, as informações que a gente tem é que em torno de mais ou menos 700 milhões de dólares por mês são contrabandeados. Quem que leva esse dinheiro? Algumas ONGs internacionais e índios também vendem essas reservas do Brasil. Então, nós temos riquezas imensas que dá para tornar esse país invejável, tornar esse país um país
que seja exemplo para o mundo, mas precisa mudar a população, a mente da população brasileira, o nível de consciência tem que crescer, se elevar, e as pessoas serem um pouco mais desapegadas, ou seja, não pensar só em dinheiro, 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 para si, só ver o seu umbigo e não ver a população sofrida, que está aí jogada nas macas dos hospitais, no chão, nossos presidiários que estão aí, por exemplo, você pega um cadeião para 700 pessoas, tem 2.000 pessoas lá presas. Então nós temos que educar, profissionalizar a nossa população. Como fazer isso? Eis o nosso desafio, que não é fácil, que é para gerações futuras, para as próximas décadas. Espero, não estarei aqui para ver, mas espero que surjam lideranças políticas com grande capacidade administrativa para mudar o Brasil. Eu lanço uma pergunta para o senhor. O senhor é a favor de um regime de exceção por um interregno curto de tempo? Mas essa pergunta só vai responder num próximo programa. Eu já deixo aqui registrado o convite para um próximo programa para a gente continuar batendo papo, porque isso me interessa muito. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço imensamente. Um abraço para todos que estiveram nos ouvindo. Mande as suas perguntas e pense o seguinte, pense um pouquinho na pátria brasileira. Seja um pouquinho patriota. E vou fazer uma proposta aqui que não é minha, que é de um delegado, o Dr. Francisco Del Poente, que é delegado de Itaquacetuba. Ele fez uma proposta, que no dia 7 de setembro, todo brasileiro deveria hastear, ele está tentando fazer um projeto de lei, todo brasileiro deveria hastear a bandeira do Brasil na sua porta ou na sua janela. Temos que voltar a ser patriotas, a amar essa pátria, porque ela é rica, ela pode ajudar o mundo, ela pode ajudar a nossa população, ajudar nossos filhos, netos e bisnetos, ser exemplo para o mundo. Obrigado a todos. E na semana que vem tem mais. Para saber mais sobre este e outros eventos realizados pelo Simpro, acesse o site simpromogi.org.br.